Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do ataque à imunidade parlamentar e à liberdade de expressão. Tivemos dois eventos ontem que são assim coisas absurdas, completamente absurdas. Uma foi a fala do Lewandowski contra a imunidade parlamentar, dentro da CPI que está avaliando a questão lá justamente da corrupção, né, do fim da imunidade parlamentar, que é o que está querendo o STF. E também tivemos o Dias Toffoli falando umas besteiras enormes sobre liberdade de expressão. Eu vou falar do caso do Dias Toffoli no outro vídeo, tá? Nesse caso aqui eu vou falar sobre o caso do Lewandowski, porque tem um levantamento aqui que é assustador e vai no sentido que eu venho falando. Estamos numa ditadura. Essa notícia foi sugerida por Cão Falante de Nassau, professor libertário do Gomes Freire e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ministro da Justiça ele esteve na CPI lá do Congresso, que está avaliando a questão da segurança pública, e um dos temas que foi tratado, a gente já falou sobre isso no vídeo ontem, o Marcel Van Hatten falou muito bem a questão da imunidade parlamentar, que é um absurdo, né? Ele ter sido denunciado por ter criticado um delegado da Polícia Federal, e daí surgiram um monte de pessoas falando merda em cima desse negócio da imunidade parlamentar, que é realmente alguma coisa assustadora, né? E não é possível que esse pessoal não perceba que eles estão repetindo ipsis literis o que diziam os militares sobre o tema, né? Estão repetindo exatamente isso. Não que não pode, não tem direito absoluto, que não pode isso daí. Aqui, ó, Lewandowski ignora a Constituição e defende imunidade relativa para parlamentares. Eu já falei sobre isso no caso do Van Hatten ontem. O Lewandowski está dizendo que não, que crimes contra a honra não seriam abraçados pela imunidade parlamentar. E aí, a questão que eu coloquei no vídeo de ontem, coloco novamente para vocês, então para que serve a imunidade parlamentar? Se a imunidade parlamentar é só para falar coisas que não ofendem ninguém, não precisa, porque é permitido para todo mundo falar qualquer coisa que não ofenda ninguém. A imunidade parlamentar dá ao deputado um direito a mais do que tem o cidadão comum, né? Justamente porque entende que ele é um cara que representa uma parcela da sociedade, que está lá dentro do Congresso para discutir novas ideias, até para criticar membros do governo. Então, é exatamente para isso que existe a imunidade parlamentar. É um absurdo completo que o Marcel Van Hatten seja denunciado por uma crítica a um delegado da Polícia Federal. É exatamente para isso que serve a imunidade parlamentar, para o deputado poder denunciar pessoas dentro do governo que estão agindo errado, né? Se o delegado em questão, o Shor, né, que é o cãozinho de guarda do Alexandre de Moraes, se ele está agindo errado ou não, é uma coisa a ser investigada. Mas a denúncia é feita pelo deputado, foi o que ele fez ali. Essa interpretação aqui do Lewandowski é totalmente absurda, né? E curiosamente, o Moro ele trouxe aqui uma tabelinha em que ele descreve, né, como é que era a imunidade parlamentar ao longo do tempo, ao longo das constituições brasileiras, né? Vocês sabem, o Brasil a cada 20, 30 anos tem uma constituição nova. Essa última até que está durando um pouquinho mais do que o normal, não duvido nada que acabe daqui a pouco, mas enfim. Então, isso mudou ao longo do tempo, esse entendimento de como é que era a imunidade parlamentar, né? E, curiosamente, o que ele levanta aqui ó, é que o que está falando o Lewandowski é basicamente a mesma coisa da Constituição de 37 e da Constituição de 69, ou seja, as constituições ditatoriais do Brasil. 37 foi a Constituição do Estado Novo, do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, para quem não sabe, foi um tirano, foi um ditador, ele entrou no poder, ele roubou o poder, né, ele usurpou o poder, tomou o poder pela força e implantou uma ditadura no Brasil. É o caso clássico, o caso do Getúlio Vargas também, é a mesma coisa dos militares, a mesma coisa do STF agora. Começa com um evento qualquer, porque foi a quebra da questão lá da política do café com leite, né? Que sempre era um presidente de Minas Gerais, um presidente de São Paulo, aí teve a quebra do acordo deles lá, aí o Getúlio Vargas, não, para estabelecer a normalidade, quebraram o acordo, tem que estabelecer a normalidade, eu vou resolver esse problema aqui, vou estabelecer a normalidade. Aí começa a ter um monte de crítica contra ele, ele vai se tornando cada vez mais ditatorial, em 37 ele funda o Estado Novo, e aí é uma ditadura aberta, fascista, né, com tudo que tem direito, né? 64, a mesma coisa, né? Os militares fizeram o golpe para supostamente impedir o golpe dos comunistas e coisa e tal. Não, porque os comunistas iam dar golpe, coisa e tal. Então vamos aqui manter a normalidade democrática, que os militares vamos manter as instituições. Começaram a ser criticados, foram aumentando a temperatura da ditadura, aumentando a repressão. 68 AI-5, virou ditadura aberta, né? E agora com o STF a gente está nesse processo também. O STF supostamente está impedindo o golpe do Bolsonaro, um golpe que ninguém nunca viu,
nunca teve chance, não tem hipótese nenhuma, né? E são muito criticados. O que começa a acontecer? Começa a ter o aumento da temperatura, o aumento da repressão. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no ponto em que é uma ditadura aberta, que o Alexandre de Moraes vai sentar na cadeira da presidência e falar: sou eu que mando mesmo, e foda-se esse negócio aí de república e pronto, né? Não estamos longe disso não, né? E uma dos muitos problemas que a gente vê nessa história, que eu já apontei, eu já falo esse negócio, que estamos numa ditadura há algum tempo, desde 2019, tá? 2019, quando começou o Alexandre de Moraes com o inquérito das fake news, isso é um ato ditatorial, é um ato que vai contra a Constituição, é um ato que vai contra o devido processo legal, já é um AI-5 da vida, já é um AI alguma coisa da vida. Ou seja, uma coisa que não tem lógica e é usurpação de poder. O STF indo além do poder constitucional dele, né? E fazendo exatamente o que faziam os militares, que era o quê? Abrir um inquérito sem fim, sem causa definida, sem nada específico, e punindo as pessoas com medidas cautelares. Foi exatamente o que fez o Dias Toffoli nesse período todo, né? E aqui, ó, essa tabelinha do Moro mostra muito bem que esse entendimento do Lewandowski, ele é de acordo com o artigo 43 da Constituição de 37, do Getúlio Vargas, da ditadura do Getúlio Vargas, do Estado Novo, e o artigo 32 da Constituição de 1969, que alguns dizem que não teve essa Constituição, tá? Porque foi assim, em 67, os militares fizeram uma Constituição dos militares. Mas era uma Constituição muito branda, não era uma Constituição ditatorial e coisa e tal. Só que aí em 68 teve o AI-5. Aí em 69, os militares chegaram à conclusão de que tinham que mudar a Constituição, né, para ficar uma Constituição mais maneirinha do ponto de vista de ditadores, né? E aí o que eles fizeram? Eles não fizeram uma nova Constituição, propriamente dita, eles fizeram uma emenda constitucional que era assim, ó, artigo 1º, revoga-se todos os artigos da Constituição anterior. Artigo 2º, os novos artigos da Constituição são os seguintes. Ou seja, isso não é uma PEC, você concorda comigo? Não é uma PEC, é uma nova Constituição. Ele jogou fora a Constituição anterior toda e fez uma nova Constituição. Então eu concordo que houve uma Constituição em 69. Nem todos os juristas consideram isso. Alguns juristas entendem que 69 foi uma PEC, uma alteração da Constituição de 67, mas na prática não é uma nova Constituição. E é uma Constituição ditatorial, realmente. Por quê? De novo, a ditadura foi aumentando a repressão ao longo do tempo. Quando chegou em 68, a coisa explodiu toda, foi AI-5, aquele negócio todo. Curiosamente, foi depois de um discurso de um deputado no plenário, o Márcio Moreira Alves, que desencadeou toda essa coisa. Existe uma chance, diferente de zero, desse discurso do Marcel Van Hatten ser justamente o que vai desencadear agora a ditadura aberta do STF do Lula, do regime Lula-Moraes, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o que ele está colocando aqui é isso aqui, ó, a visão do Lewandowski coincide com a visão do ditador Getúlio Vargas e dos ditadores militares naquela época. É o que eu falo para vocês, estamos numa ditadura. O que o STF está fazendo é igualzinho do ponto de vista jurídico o que foi feito em ditaduras. Tá vendo aqui? Tem a Constituição de 67, que é uma Constituição leve, embora tenha sido feita pelos militares também, ela tinha direitos, garantias constitucionais, tinha alguma coisa assim. Só que quando chegou em 68, teve o AI-5, aqui, ó, 69 mudou tudo, né? Ou seja, essa é a história toda. O entendimento dele está ao contrário, ambas promulgadas em regimes autoritários que não persistiram com as renovações democráticas de 46 e 88. Então, em 46 foi a Constituição que foi feita depois da tragédia do Getúlio Vargas, né? E aí era uma Constituição aberta, uma Constituição democrática e coisa e tal. E depois, em 88, é a Constituição atual, também depois do regime militar, né? Ou seja, o Lewandowski está seguindo a linha que eu falei, estamos indo para uma ditadura, acabando com a imunidade parlamentar. Mas, curiosamente, essa posição do Lewandowski de dizer que crimes contra a honra não são cobertos pela imunidade parlamentar, ele próprio já julgou contrário a isso antes, né? Em dois casos diferentes. Primeiro, no caso do senador Cássio Cunha Lima, está aqui, Tião Lucena contra Cássio Cunha Lima. O Lucena disse que o senador cometeu crimes de injúria, injúria é um crime contra a honra, ao chamá-lo de não sei que lá, não sei que lá. E aí o voto do Lewandowski disse que não, que como eles estavam na condição de parlamentar e coisa e tal, a imunidade parlamentar abraça isso daí. Ou seja, o próprio Lewandowski já disse que crimes contra a honra são abraçados pela imunidade parlamentar. É exatamente isso, a imunidade parlamentar serve para crimes contra a honra. E não foi só nesse caso, não. Mais recentemente, o Lewandowski defendeu o Pimenta, Paulo Pimenta, que era senador na época, e chamou o Luciano Hang da Havan de corrupto. O Luciano Hang da Havan entrou com uma ação na justiça. É um crime contra a honra.
O que o Lewandowski decidiu? Ah, não, se é crime contra a honra de esquerda, pode. De esquerda contra a direita, pode. Não pode da direita contra a esquerda. Entendeu qual é a lógica desse pessoal? Qual que é o novo patamar da imunidade parlamentar agora no Brasil, né? E como se não bastasse também, o diretor da PF também rebateu o Lira e disse que não existe imunidade absoluta de parlamentares e coisa e tal. Existe sim, a imunidade material é absoluta, segundo a própria doutrina do STF, no final das contas. A jurisprudência diz que se é uma discussão feita dentro do STF, é sim coberta de forma material, como eles chamam, ou seja, independente de qualquer coisa, é coberta pela imunidade parlamentar. Aí ele usou uns exemplos aqui, não, porque imagina se um parlamentar oferece venda de cocaína ou venda de crianças e não sei o que lá na tribuna e coisa e tal. E olha, isso aí é coberto pela imunidade parlamentar, deve ser coberto pela imunidade parlamentar, sim. Ah, é um absurdo falar isso? É um absurdo falar isso. Os eleitores vão ser capazes de punir esse deputado não votando mais nele na próxima eleição, se for o caso. Qual é o problema? Né? De novo, se um parlamentar está vendendo cocaína, aí é outra história, porque aí é um crime real, né? Não é falar alguma coisa. Agora, se ele fala alguma coisa, ele está fazendo um discurso na Câmara, né? Se for um discurso realmente absurdo, os eleitores vão ser responsáveis por tirar esse cara no próximo mandato. Não tem que Polícia Federal e STF intervir nisso daí. O que eles estão querendo fazer é ditadura. É o que eles estão querendo mesmo com esse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.